Ó, gente, nesse nosso encontro agora, vamos falar só de coisa feia, assim, sabe? Coisa que não é para acontecer, sabe? Mas importante que quem trabalha com obras e serviços de engenharia saibam o que isso significa. Tá? Que é muito importante a gente saber as mazelas que podem ocorrer, né? E mais do que para tudo, para a gente evitar que isso ocorra, tá? Primeiro, o famigerado, né, jogo de planilha. O malquisto jogo de planilha, malquisto por aqueles que querem as coisas direitas, como todos nós que estamos aqui, né? Tá? O jogo de planilha. O que é o jogo de planilha? Tá? Também chamado de jogo de preço, mas muito mais conhecido como jogo de planilhas, tá? Esse, então, para começar, é um artifício malicioso, tá? Onde os proponentes eles buscam manipular os preços unitários da planilha orçamentária com o intuito de maximizar os ganhos. O que eu estou dizendo? Antes de eu voltar aqui aquilo ali, aqueles exemplos que eu trago de jogo de planilha, aquelas formas de jogo de planilha. Mas, vamos supor o seguinte, vem aqui comigo. O que é a malícia de um jogo de planilha? Há, na planilha orçamentária de uma obra, diversos serviços, tá? Ou serviços de engenharia, diversos serviços. Tá? O que se faz? Alguns serviços, eles põem um preço bem alto, gente, bem alto, na hora de disputar a licitação. Tá? Daí você vai dizer, mas se ele colocar algum serviço preço bem alto, ele vai perder a licitação. Não, não perde. Porque em outros serviços, ele põe um preço bem baixo, gente. Mas bem baixo mesmo. Ele ganha a licitação. Tá? Daí você vai dizer, mas tudo bem, só tudo bem, ele ganha de um lado e perde do outro. Não, ele ganha dos dois lados. Porque na hora de executar o contrato, lógico, em conluio com o fiscal ou a fiscal, ou por incompetência do fiscal ou a fiscal. Não tem outro jeito. Tá? O que ele faz? Aqueles preços daqueles serviços que ele colocou preço bem alto, naqueles serviços que ele colocou preço bem alto, durante a execução da obra, ele, tá? Como eu falei, em conluio, né? Ou por incompetência, há um aditivo aumentando o número daquele serviço. O preço daquele serviço já estava alto. Ele ainda faz aditivo para ter mais daquele serviço. Então, ele vai ganhar, além do preço do serviço ser alto, ele vai ganhar pela quantidade daquele serviço. Pelo volume daquele serviço que aumentou muito. Perfeito? Daí você diz, mas ele vai perder lá embaixo. Naquele serviço que ele fez o preço mais baixo. Não, porque ele vai fazer um aditivo diminuindo o número daquele serviço que ele fez o preço muito baixo. Ou até tirando aquele serviço fora no aditivo. Isso é o jogo de planilha mais convencional de todos. Tá? Esse jogo de planilha que eu estou passando para vocês. Esse é o mais convencional do jogo de planilha. Tá? Mas existem outros tipos de planilha. Primeira maneira, atribuir, tá? Vou começar pelo número 2 ali, gente. Aumento do quantitativo ou redução do quantitativo. Como eu mostrei para vocês. Aumento dos quantitativos com itens com preços elevados e redução dos quantitativos de itens com preços baixos. Perfeito? E uma outra possibilidade, redução da qualidade de itens dos preços baixos. Na tua planilha, você tem itens com preço alto e na hora de executar a obra, você coloca um item com preço com qualidade inferior. Vamos pensar assim, você tem uma obra de edificação. As esquadrias são com alumínio anodizado. Mas na hora de executar, você executa com o alumínio comum, sem ser anodizado. Um preço, logicamente, muito mais baixo. Mas paga o anodizado. Por que paga? Porque o fiscal aceitou porque quis ou não viu. Daí por incompetência. Tá? Por uma fé ou incompetência. Tá? Essas são maneiras. Essa é a maneira de jogo de planilha. Mas tem um outro jogo chamado de jogo de cronograma. Tá?
que alguns colocam junto com o jogo de planilha, mas eu gostaria de dividir para vocês, está no item 1. O que é o jogo de cronograma? Você, gente, atribui preços unitários sobre o preço aos itens iniciais do cronograma altos e subpreços nos itens finais. Tá? Então, nos itens iniciais do cronograma, você coloca preço bastante alto. E nos itens finais, lá no acabamento, preço bem baixo. Por que isso? Porque você, no início, colocando o preço bastante alto nos serviços iniciais, você já consegue receber percentual muito grande da obra no início da obra. E depois, como ao final, do meio para o final, você colocou o preço muito baixo, o que você faz? Ou faz uma obra mal feita, ou foge, desiste da obra. Será penalizado? Será. Mas e daí? Já ganhou lucro, tá? Então, isso chama-se jogo de cronograma, tá? Jogo de cronograma. Perfeito? Tá? E daí? Quais as consequências de jogo de cronograma? Tudo bem? Alguém paga por isso, tal? Atenção, gente. Quando se faz jogo de planilha, inclua-se jogo de cronograma. Não é necessário demonstrar conduta dolosa do agente público ou do contratado, que é beneficiado para caracterizar a ocorrência do jogo de planilha. Não precisa demonstrar que ele quis fazer aquilo. Tá? Ele não quis, mas fez por incompetência. Tá? Ele não quis fazer, mas fez. Não interessa. Não é preciso demonstrar que é dolo. Tá? Ele, por mera culpa, por desatenção, tá? Ele também vai responder por isso. Havendo vontade deliberada ou não de beneficiar indevidamente o contratado. Não interessa se eles quiseram ou não, o fato que eles beneficiaram de uma maneira irregular o contratado. Então, o gestor, independente do dolo, ele vai ser responsabilizado pelos seus atos. Seja omissivo, porque deixou de fazer alguma coisa, ou comissivo, porque ele fez alguma coisa, mediu errado, né? Por exemplo. Sejam dolosos ou culposos, tá? Que contrariam o interesse público e provoquem prejuízo ao erário. Perfeito? E outra coisa, a contratada, ela não pode beneficiar-se de ganhos exorbitantes, de ganhos ilegítimos, a custo do sacrifício de recursos públicos. Então, a contratada também será solidariamente responsabilizada. Ela não pode dizer assim, eu não quero nem saber, a administração me pagou, eu estou bem, é problema dela se ela me pagou. Não, ela sabe que ela recebeu isso de maneira irregular, ela beneficiou-se com ganhos que exorbitam o comum. Perfeito? Tá? Beleza? Isso está muito claro na lei orgânica, inclusive, do Tribunal de Contas da União. E ainda, que eu falar só sobre coisa feia hoje, vamos falar um pouquinho sobre sobrepreço e superfaturamento, que tem também a ver com o jogo de planilha, gente. Jogo de planilha também há sobrepreço, há superfaturamento, tá? Nós já vamos ver isso. O que é sobrepreço? Sobrepreço é um preço orçado para licitação, para uma licitação, um contrato, né, qualquer, em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Seja de apenas um item, se a licitação ou contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto. Se a licitação ou a contratação for por tarefa, imputada global, integral, semi-integrada ou integrada. Tá? Então, gente, sobrepreço ele pode ser sobre um item ou sobre todos, o preço global, o preço como um todo. Tá? O superfaturamento, esse é grave. Por quê? Porque ele causou dano. É um dano o superfaturamento causado ao patrimônio público da administração, caracterizado por algumas situações. A lei nos traz, gente, quais as situações que causam dano à administração e são caracterizadas como superfaturamento. A lei nos traz isso. Aliás, já houve um decreto do Estado do Paraná anterior a essa lei que já trazia isso também. Tá? Já trazia isso aí
e felizmente para o nosso Estado, né, pelo que se vê, houve uma inspiração no que nós já fizemos aqui no Estado do Paraná certa vez. Tá? Então, o que é superfaturamento? Por exemplo, medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Foi executado uma quantidade tal e foi medido, tá, mais do que isso para efetuar o pagamento. Logicamente que isso é um superfaturamento. Você vai pagar mais do que foi realizado. Isso é superfaturamento por quantidade. Por quantidade. Quantidade é maior. Tá? Imagine você fazer a pavimentação de 3 quilômetros de uma via e pagar 4 quilômetros. Tá? Ou fazer uma pavimentação em que a via tem 10 metros de largura, você pagar 12 metros. Tá? Então, ou, mesma coisa pode-se dizer, uma medição, uma obra. Né? Você tem X metros cúbicos de concreto e mede X mais 5 metros cúbicos de concreto. Tá? Então, isso é medição de quantidade superior ao efetivamente executado. Tá? Outro, deficiência da execução da obra de serviço de engenharia que resulta em diminuição da qualidade, vida útil e segurança. Você tem na tua planilha, no teu projeto, na planilha orçamentária, uma obra com determinada qualidade e você faz uma qualidade inferior e paga a qualidade que está na planilha. Você faz uma qualidade pior e paga uma qualidade maior. Isso é superfaturamento por qualidade inferior. Tá? Isso também é superfaturamento. Outro, alteração no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causa desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. Você altera o orçamento com a desculpa, tá? Com a justificativa que está fazendo um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E, no entanto, não havia razão para fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Mas, mesmo assim, você fez. Isso aí é um superfaturamento, então, por alteração do orçamento. Também. Outro. Tá? E ainda diz assim, outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados. Né? Então, aí a lei deixou mais aberto, tá? Olha, qualquer outra alteração que gere recebimento antecipado. Por que antecipado? Quando nós falamos que nós tratamos do BDI, que é via aquela taxa financeira lá do BDI, porque a hora que você estabelece o pagamento, você diz assim, faz um dia, paga mais tarde. Então você está pagando esse dinheiro. Se você adianta, você está pagando 2 vezes. Então, por isso que o adiantamento sem previsão editalícia, você se configura seu faturamento. Eu quero dizer o seguinte, gente, é bom fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, não estou dizendo que não possa haver adiantamento. Pode, em alguns casos, se estiver previsto no edital e no contrato. E, logicamente, para você prever isso no edital no contrato, você vai ter que justificar a razão pela qual você está fazendo esse adiantamento. Tá? Distorção no cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada de contrato com custos adicionais para a administração, reajuste irregular de preço, né? Você prorroga sem ter que prorrogar, e daí até porque a empresa deixou de fazer a sua obra no prazo que tinha que fazer, daí se prorroga o contrato mesmo assim, aí ela ganha reajuste, tá? Irregular, porque a culpa foi dela, quando a culpa é dela, tá? Não pode. Reajuste irregular de preço, você estabelece, por exemplo, um valor, usa um índice que dá um valor maior no reajuste. A lei prevê um índice para o reajuste, por exemplo, INCC, você usa outro índice que dá mais vantagem para a empresa, ou reajuste em prazo inferior a 1 ano da database, que só pode reajustar com 1 ano, isso nós vamos ver mais tarde, porque lá no outra disciplina nós vamos ver reequilíbrio econômico-financeiro, vamos tratar de reajuste, mas tudo isso é reequilíbrio econômico-financeiro, tá? E no caso de obras de serviço de engenharia e arquitetura para efeito de avaliação de execuibilidade de preço, deve ser considerada o preço global, os quantitativos e o preço unitário tido como os relevantes, tá? Pega os mais relevantes, por exemplo, na curva ABC, curva A e B, por exemplo, né? Observando, então, o critério de aceitabilidade de preço unitário, tá? E global,
a ser fixado digital, tá? Conforme o mercado dita. Perfeito? Tá? Então, com isso, nós encerramos o pequeno toque mais na área mais jurídica do orçamento, para que vocês, na outra disciplina de orçamento, consigam aprofundar isso e trabalhar daí com técnicas de orçamento, mas tudo isso que eu falei para vocês é extremamente importante para aquele que trabalha com obras e serviços de engenharia. Valeu? Valeu. Até a próxima, então. Um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.